noite. Agora foi, né? Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a encarnação dos diferentes mundos, como é que isso se processa, tá? A gente tem uma questão que está lá no livro dos Espíritos, que nos diz assim: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra, ou seja, a gente sempre encarna aqui no planeta Terra? Essa é a grande pergunta, né? E a resposta dos benfeitores dizem assim: não todas, mas os diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Então, há uma grande probabilidade que nós tenhamos vindo de outros orbes para cá, né? Exilados muitas vezes de outros lugares para cá, e viemos aqui para a população do planeta Terra, porque no começo não tinha ninguém aqui, ninguém humano. Tinha os animais, a natureza, as plantas, né, as pedras, as montanhas. Só que o homem chegou bem depois de tudo isso. Apesar que ele reina hoje achando que é o dono, né? Mas na realidade ele veio depois. De onde nós viemos? Como começou a nossa espécie, né? Então, a espiritualidade nos diz que a gente vem de outros lugares, de outros mundos. Então, habitamos a Terra e podemos um dia não habitar mais a Terra, habitar um outro planeta no universo, porque há muitas moradas na casa do Pai. Não existe só o planeta Terra, existem muitos universos, muitos. E cada um tem o seu processo de evolução também, tá? Então, no livro da Gênese, também da obra da codificação, diz pra gente assim, no capítulo 11, item 28. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? O mundo vai progredindo. Quando eu completo meu processo de progresso compatível com aquele mundo que eu estou vivendo, eu vou para outro. Então, eu posso evoluir mais rápido do que a própria evolução do planeta? Posso. Aí eu tenho a chance de ir mais para frente, para outro lugar. Aquele que vai ficando mais para trás, ele fica por opção. A gente tem livre-arbítrio. E a gente pode andar mais rápido. Pode andar no processo evolutivo mais rápido. Então, quando isso acontece, a gente encarna num outro mundo mais adiantado. Mais adiantado em que sentido? Compatível com o grau de evolução nosso. Uma criança pequena, 7 anos, não vai cumprir uma programação de um universitário. Ela vai, venceu a primeira etapa na escola, ela passa para a série seguinte. E as dificuldades vão aumentando, os obstáculos vão aumentando, o conhecimento vai aumentando e ela vai galgando até chegar a outros patamares. O processo nosso também é bem relacionado dessa forma. Vai vencendo aquelas etapas, a gente vai para outros lugares. Então é aí que acontece as migrações espirituais planetárias. Essas migrações vão chegando e vão saindo seres, nós, né, a humanidade, porque a humanidade não é só de encarnados, a humanidade terrena também é de desencarnados, e ela é bem maior que a de encarnados, tá? E a gente vai migrando, vai indo e vai vindo. Então a gente teve, nós já passamos pelo mundo primitivo.
Alguém lembra que esteve lá no mundo primitivo, na época das cavernas? Mas a gente passou por lá. As primeiras reencarnações da alma humana aconteceram no mundo primitivo. Então a gente viveu naquela época dos dinossauros, né? Na primitividade do mundo, a gente foi por ali. Começamos por ali. Só que o mundo primitivo passou por uma transição. Para um mundo de quê? De provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então a gente já viveu uma transição. Agora nós estamos vivendo uma nova transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, para passar depois para o mundo de regeneração, para os mundos ditosos ou felizes, tem uma transição também. E para passar para os mundos celestiais, tem outra transição. Só que tem para mundos melhores, as transições não são tão pesadas como a gente vê no nosso planeta, que é uma transição difícil. Vamos dizer que a noite escura está aí. Então a gente está vivendo um período crítico planetário. Mas é um período de grande avanço para a humanidade, tá? Então acontece as migrações. Então a gente tem dois tipos de migração, coletiva, né, e individual. Então a migração individual acontece duas situações. Aquela situação em que você se transforma fora da transição planetária. Então, vamos dizer assim, o planeta Terra não estaria numa transição planetária. Você evoluiu no planeta, então não era um período de transição. Então você recebe um convite do plano espiritual para você ir para um outro planeta. Como aconteceu, está lá no livro A Caminho da Luz, o povoamento do planeta Terra. O povoamento do planeta Terra, seres que estavam em outras orbes, em outra orbe, né, na realidade, foram convidados a virem para cá para ajudar o planeta Terra na sua evolução. Então, eles não estavam sendo adequados aonde eles estavam reencarnados, ou seja, estavam dando muito trabalho. Então, vamos fazer assim: lá o planeta Terra precisa evoluir. E como os seres primitivos que estavam aqui, os selvagens, a evolução não estava acontecendo. Então, precisaria ter a presença de seres um pouco mais evoluídos para dar o impulso para o planeta. Então, eles vieram para cá. Só que eles eram evoluídos, muitos em conhecimento, em algumas tecnologias, e a gente vê o povo egípcio, as pirâmides, que até hoje é um grande enigma. A gente vê o povo grego, os avanços que eles deram na ciência, na matemática, na astrologia. Então esses povos reencarnaram aqui, com grande conhecimento, e a humanidade avançou, progrediu em conhecimento, em ciência. Só que eles tinham um problema. Em moralidade, eles deixavam a desejar. Então, quando a gente faz uma retrospectiva da história planetária, a história antiga, a história medieval, né, a Idade Média do planeta Terra, era marcada por quê? Por atrocidades, por muita violência, muita maldade, muito crime. Então, eram períodos críticos. Por quê? Porque era a característica evolutiva daqueles seres que vieram para cá. Por isso que a gente tem essa marca na história.
E nada nos garante que nós não sejamos um deles, fazendo parte dessa equipe ainda, já em processo de evolução. A gente não sabe disso, mas há uma grande probabilidade que nós fomos esses degradados desses planetas para habitar aqui. E estamos em processo de melhoria, e não é fácil. Hoje a gente está melhorzinho, né? A gente fez até um upgrade físico, né? Fisicamente a gente está mais bonitinho, não está mais aquele homenzinho das cavernas, feio, né? Então, acontecem essas migrações fora da transição. Foi o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele não precisava mais reencarnar no planeta Terra, mas ele recebeu o convite para ir para outro lugar e ele disse que não, que ele ia continuar ajudando aqui no planeta Terra. Então, esse é um tipo de migração individual. Existe outro tipo de migração individual. É aquela que ocorre no momento da transição, no período da transição. Essa, você não recebe convite nenhum. Por quê? Como o planeta está passando pela transição, você acompanha essa transição. Se quiser. Se você não quiser acompanhar a evolução dessa transição para o bem, você migra para planetas compatíveis com o seu grau de evolução. Mas se você está no período da transição, você vai desencarnando e vai compondo essa humanidade desencarnada e reencarna de novo no próprio planeta, junto com o processo evolutivo que está acontecendo. Então, você está evoluindo aqui, evoluindo lá, reencarna de novo e vai andando com a transição e com a evolução planetária. Deu para entender aí, gente? Tá? Então, por que a gente tem que ir melhorando? Porque a gente vai acompanhar esse processo evolutivo do planeta. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, temos as duas situações. Então, diz assim, que hoje o planeta Terra, ele tem alguns seres primitivos. Então, imagina-se uma torneirinha em que pinga um, daqui a pouco pinga outro. Seres ainda mais selvagens, mais primitivos ainda tem alguns aqui. Já estão mais evoluídos? Sim. Mas estão por aqui ainda. Tem alguns aqui. A gente tem seres bons impulsionando o progresso da humanidade. Também vai pingando de vez em quando alguns por aqui, porque precisa. Então eles estão vindo por aqui para ajudar a humanidade a progredir. Então eles vão se destacando em alguns lugares. A gente vai vendo isso. Né? Eles vão se sobressair. Existem aqueles que são mais endurecidos e que não estão sendo tocados pelo bem. Esse está vindo de gota a gota. A gente olha assim, a gente pensa, então a humanidade não é de espíritos ruins que está aqui? Então eu vou fazer uma pergunta, assim, para a gente refletir. Das pessoas que a gente conhece do nosso convívio, a maioria é boa? Ou está se esforçando para o bem ou é ruim? Ou é muito ruim? É muito maldoso, muito violento? Se a gente fizer uma peneira, a gente vai ver que não são todos. Aqueles que estão procurando se melhorar, ou já têm os flashes do bem, se sobressaem mais. Então não é a humanidade toda. Porque a gente generaliza, porque quando esse se manifesta para o mal, ele se manifesta com muita violência. Então, como a mídia gosta de fazer enfoque nisso, então a gente tem a impressão que o caos está acontecendo. Mas não está assim. Agora, esses seres que são os maus,
ou aqueles que já estão tentando se melhorar, que é o nosso caso, porque se alguém achar aqui que não é malzinho, tá com problema, tá? Porque a gente, de vez em quando, a gente coloca os nossos bichinhos de fora. Então, esse está vindo de bacia. Abriu as comportas no plano espiritual e está vindo todo mundo para cá. Todo mundo misturado. Então, os que têm uma dificuldade evolutiva vão estar convivendo com outros que têm uma evolução maior, para ajudar o progresso, para ajudar nessa caminhada. Aí é difícil, porque a gente vai ter os choques dentro das famílias, dentro dos trabalhos, nos grupos religiosos, em todos os lugares, na vizinhança. Você vai lá e coloca o lixo na lixeira. Vai o outro lá, coloca o lixo na porta fora da lixeira. É assim que vai acontecendo. Então as confusões vão criando. Você fecha a porta, tem horário para fechar a porta, para não entrar depois daquele horário. A pessoa vai lá e entra e deixa a porta aberta. E não adianta falar porque não entende. É assim. Então, alguns modelos para melhoria e aqueles que ainda são renitentes e querem ficar fazendo as coisas do jeito errado. Então, vai demorar um processo até aprender como é o jeito certo. E a gente não pode reclamar, porque a gente também já foi assim. Agora a gente melhorou um pouco mais. Né? Bom, então está acontecendo esses movimentos catalisadores. Esses movimentos vão fazer as triagens. Então vai acontecer o tempo todo, vai fazer um afunilamento. Quem vai para o mundo de regeneração e quem não vai. A escolha é nossa. Só que isso vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Não sabemos. Pode levar até o final desse milênio. E vai levar. Até que essa troca de humanidade aconteça mais regenerada. O que é regenerar? É gerar um homem novo. Então, até que a gente vai descamando, né, essas cascas ruins que a gente traz e se purificando, não vai ser tudo nessa encarnação. Então, a gente ainda vai e volta. Até eu fazer esse processo, eu vou acompanhando a transição. Até que vai chegar uma hora que a gente já está no mundo de regeneração. Alguém lembra como ocorre a transição do primitivo por provas e expiações? Não. Porque isso é um processo. As próprias gerações vão voltando modificadas. E vão fazendo o trabalho da purificação. Então é uma coisa que vai acontecer de forma natural. Tá? Vamos continuar aqui. Então, quais são esses movimentos catalisadores que vão acontecendo? Esses movimentos vão tirar a gente da indiferença. Eu sou bonzinho? Vamos ver se é. Então, você vai passar pela experiência para ver se você é bonzinho. Eu vou ter que encontrar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. E a gente vai passando pelas experiências, né? Vamos aprender a conviver com os falsos profetas. Está cheio de falsos profetas hoje em dia. A internet está cheia. Todo mundo tem a receita certa. Todo mundo tem a resolução dos seus problemas. É só você entrar lá no site da pessoa, se inscrever, que ela vai te dar tudo o que você precisa. São os falsos profetas. E hoje está fácil de fazer isso. Porque a gente não pensa.
a gente está num momento planetário em que o imediatismo ele está preponderando. Então a gente quer tudo resolvido para agora. As coisas que levam tempo, a gente não quer. Então a gente quer resolução agora. Então quem tem a forma para resolver agora é com essa que eu vou. Eu lembro de uma conhecida minha, que ela, quando lançava aqueles remédios para emagrecer, no começo da internet, faz muitos anos atrás. Aí ela falou assim, eu vou comprar, eu tenho que emagrecer. Então ela comprava para emagrecer. Aí ela comprava aquelas cápsulas e tomava. E ela disse assim, estou emagrecendo 1 grama. Eu falei, então, tem problema na cápsula. Mas eu já liguei lá. Disse que está tudo certo. Eu falei assim, bom, se está tudo certo, com você não está. E ela continuava comprando as cápsulas. E não emagrecia. Por quê? Porque aquelas cápsulas provavelmente não funcionavam para o organismo dela. Então, as pessoas vão vendendo coisas e as pessoas vão comprando coisas e não sabem se aquilo é bom ou não é para você. Esses são os falsos profetas. A gente acha que falsos profetas só estão no mundo religioso. Não está. Compre o meu produto que ele é bom. Só que é falsificado. Você vende gasolina adulterada. Você vende leite à base de água. Você põe substâncias nos produtos para vender, para render. Hoje você diminui as gramas das coisas e mantém o mesmo preço. A gente demorou muito para ver o que era leite e o que era composto lácteo. E as pessoas não atinavam para aquela diferença que tinha. Nenhum dos dois seria bom. Então, isso vai acontecendo justamente por quê? Porque a gente precisa ganhar. Então, a gente vive num mundo desse capitalismo muito grande e que se a gente não prestar atenção, a gente consome aquilo que não é nem necessário para a gente. Às vezes você tem um celular, aquele celular já não serve mais, você precisa de um outro celular, porque esse celular não consegue fazer tudo que a modernidade faz agora, eu preciso de um outro. Mas às vezes é para atender um ego, não para uma utilidade profissional, que você precisa ter uma tecnologia mais compatível com o que você está fazendo. Aí eu tenho um carro agora, daqui a pouco eu preciso trocar o carro, porque 1 ano depois ele já desvalorizou, ele já tem que ter um carro diferente. O que é esse consumo todo que a gente precisa? Porque essa busca pelo fora e não pelo dentro. A gente está buscando fora, esquecendo de olhar para dentro. E o movimento hoje é o olhar para dentro. Esses movimentos vão fazer a gente ir de encontro a nós mesmos. Né? Então, hoje no planeta Terra, existem seres que não ficarão aqui. Não vão conseguir acompanhar o processo evolutivo do planeta. E tem seres que estão no mundo de regeneração. E esses seres também não estão acompanhando no mundo de regeneração. Apesar de eles terem conseguido chegar até lá, mas não estão conseguindo ficar lá. Não estão se adaptando. Como tem gente no mundo primitivo que também não está conseguindo se adaptar aqui. Alguns voltam e aqueles do mundo de regeneração que estão encontrando dificuldade de adaptação no mundo de regeneração, eles vêm para cá. Eles compõem a que a gente chama de geração nova. O que é essa geração nova? Eles são diferentes. Mas por que eles são diferentes? Porque eles já estavam lá no mundo de regeneração. Então, com certeza, são melhores do que nós.
Eles alcançaram o patamar de chegar no mundo de regeneração. Então eles estão vindo para cá e vão ajudar a humanidade a impulsionar. Então eles vão compor essa geração nova. Eles vêm em caráter de missão. Ninguém está retrocedendo na evolução. Você vem para cá para ajudar a humanidade a evoluir. Então eles se destacam. E a gente chama de vários nomes, né? Criança cristal, criança violeta, criança de uma cor, de outra. É essa geração que vem. Trazer esse impulso para a humanidade. Então eles vêm com o avanço de tecnologia, de conhecimento, são espertos. Tem raciocínio rápido, criança muito rápida. Então eles vêm trazer essa evolução para o planeta, que a gente precisa. Senão a gente estaciona. A gente só deu um avanço grande aí com a Covid. Senão a gente não estava nem na tecnologia, estava aquela água com açúcar. A gente se reinventou por conta desse impulso. Então foi um movimento catalisador aí. Para alguns foi terrível, foi dramático, foi drástico, foi complicado, tem gente que ainda tem sequela disso até hoje. E para outros foi um momento de ascensão, de evolução. Cada um viveu a experiência que precisava ser vivida naquele contexto. Então esses são os movimentos que acontecem. E aí a gente diz assim, os seres espirituais podem encarnar um mundo inferior àquele que ele já viveu? Pode. E sempre lembrando que ele está naquele mundo em processo de missão. Ele tem um trabalho a desenvolver aí. Assim que terminar o trabalho que ele tem que fazer e ele der o progresso, ele volta para o ponto onde está. E vai dar continuidade. Tá? Então é assim que funciona. É como você está na universidade. Você tem uma ADP, quando você não terminar aquela ADP, você tem uma matéria de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Você ficou de DP em cálculo 1, você não faz cálculo 2 enquanto você não termina cálculo 1. Você até pode fazer cálculo 2, mas você pode ter dificuldade para você cumprir o cálculo 1. Pelo menos na minha época era assim, não podia. Não sei se hoje já pode. Aí você tinha que carregar aquela dependência, até você se resolver. Se você quisesse fazer o 2, você podia fazer, mas corria o risco de não conseguir acompanhar. Mas era uma escolha da gente. Então, a gente vê que é um processo, é assim que acontece também com os mundos, com o nosso processo evolutivo. A gente vai, ajuda e volta para o nosso ponto onde a gente parou. Tá? Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde ele quer habitar? Posso escolher para onde eu quero ir? Nem sempre. Pode pedir que seja permitido ir para esse ou para aquele mundo, se o merecer. Por quê? Porque a acessibilidade para os mundos depende do nosso grau de evolução. Então a gente precisa ter o quê? Merecimento. E merecimento é trabalho e dever cumprido. Porque merecer todo mundo merece. Mas eu trabalhei para merecer? Eu cooperei para merecer? Porque a gente acha que merecimento... mas eu também tenho merecimento. Você contribuiu para aquilo? Você colaborou? Você cooperou? Aí você merece. Se você não fez isso, você não merece. Você não ganhou méritos para aquilo. A nossa sociedade já diz diferente, né? Você não fez nada e quer os méritos. O outro que fez muito, fica de lado. No mundo espiritual não funciona assim. Foi uma das grandes experiências do André Luiz em nosso lar. Quando ele viu que um médico lá
um enfermeiro, um auxiliar, um ajudante de limpeza eram iguais. E aquele que mais trabalhava, que mais sacrifício tinha na tarefa, mais bônus horas tinha. Então não é o título, é o que você faz com o título que você tem. Aí é o merecimento. Tá? E para a gente encerrar, quando que a Terra será um mundo de regeneração? Eu coloquei aqui quando o fortalecimento dos movimentos em prol da conservação da natureza se intensificar. A gente já tem isso. Cuidando das plantas, da ecologia, dos animais. A gente já está nesse processo. Quando a gente vai repudiar as ideias extremamente materialistas, porque as leis humanas, elas terão que se espiritualizar. Elas vão ter que ser mais humanitárias, mais respeitosas. E nós estamos indo no mundo de regeneração. As barreiras que separam os povos não vai existir. A gente vai se respeitar territorialmente. Eu não vou querer ser dono desse território, vou querer ser dono daquele, vou querer ser dono daquele povo. Isso não é mundo de regeneração. Mundo de regeneração, você não mata o seu irmão. As leis penais serem impregnadas de sentimentos mais humanos. O Haroldo Dutra Dias diz assim, né, o palestrante, ele diz assim, que um dia a profissão dele está extinta. Porque para que vai ter juiz? Se todo mundo vai saber o que tem que fazer, todo mundo vai cumprir o seu dever e vai respeitar o espaço do outro, não precisa ter juiz para julgar nada. E é uma verdade. Existem profissões que com a evolução não existirão mais. Que elas não terão mais razão de ser. Hoje a gente tem leis de trânsito. Você já pensaram se não tivesse lei de trânsito? Com a lei de trânsito a gente já não respeita. Imagina sem ela. Primeiro eu. Não, agora sou eu. Pois eu estou com pressa. Toda esquina ia ter uma trombada. Então, ainda para nos disciplinar, ainda é necessário esse tipo de leis. Quando a gente aprender, não precisa mais. Vão ter também fundações e instituições protetoras dos animais, dos idosos, das crianças, das pessoas com mobilidades. Então, vai se respeitar. Antigamente a gente via nas ruas, não tinha aquela descida das pessoas que usavam cadeiras de roda, que usam cadeiras de roda, aquelas faixas para a pessoa que tem deficiência na visualização. Então, tudo isso é um avanço. Antes não tinha. Tinha que descer naquele paralelepípedo, pedir ajuda para alguém. Então, essas coisas vão a pessoas que vão trabalhando e batalhando por isso. Para que facilite melhor a vida das pessoas, de todos nós. Isso é processo de evolução. Então, o mundo de regeneração ele vai evoluindo nesse sentido. Até a gente chegar lá no mundo real de regeneração. Então, estamos caminhando nesse processo. Para alguns mais fácil, para outros mais difíceis. O importante é que eu faço dentro do meu espaço que me foi permitido atuar. Quanto eu estou contribuindo para um mundo melhor. E para eu me tornar um homem melhor. Um cidadão melhor. Porque às vezes a gente fala com os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos sejam isso, engenheiro, advogado. O mais importante é que ele seja um homem melhor. Seja uma pessoa que tenha um bom caráter, uma boa moralidade, muito mais você ter diploma. Porque quem tem diploma muitas vezes não tem caráter, não tem moralidade, não tem respeito pelo outro. Então tem que se tornar um homem de bem.
que é o que está lá no livro do Evangelho, né? Um homem de bem. A gente tem que se tornar esse homem de bem. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada aí pela paciência de me ouvir. Se quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.